Você vive ou já viveu um relacionamento abusivo? Nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar se você está passando ou se já passou por isso. Sou a Tati, sou terapeuta integrativa, ajudo você a equilibrar corpo, mente e espírito, superar desafios no seu casamento e amadurecer com leveza e sabedoria. Eu não sei vocês, mas eu vou pegando bode de coisas que ficam sendo muito repetitivas. Tudo agora é relacionamento abusivo. Há uns anos atrás era o tal do gratidão. Tudo era gratidão. E eu vou pegando bode que eu não consigo nem ouvir isso. Então, sempre que alguém vem me falar assim, porque eu passei por um relacionamento abusivo tal, uma coisa fácil e rápida de você identificar se você de fato está passando por isso é trocar esse relacionamento abusivo por qualquer outro adjetivo. Veja se você consegue fazer isso. Você sabe que raios é um relacionamento abusivo? Você sabe explicar, diferenciar uma relação que é abusiva daquela que não é abusiva? A gente vive em sociedade e a gente sim é influenciado por tudo que chega até nós, pela mídia, pela internet, pelas conversas. E como esse termo se tornou muito popular de uns anos para cá, as pessoas começaram a usar sem critério. Eu acho isso muito perigoso porque existem sim relações que são abusivas, mas quando a gente começa a usar esse termo para qualquer relacionamento, a gente perde o peso de falar que essa relação foi abusiva. Isso acontece porque, no geral, as pessoas estão com uma pobreza de vocabulário muito grande. Então, quando elas vão nomear uma emoção, elas não conseguem achar uma palavra que expresse acertadamente aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, eu tinha uma cliente que tudo para ela estava chateada. Então, se ela estava com raiva, ela falava que ela estava chateada. E qual que é o problema disso? Cada situação pede um tipo de recurso diferente. Então, você não lida com a raiva do mesmo jeito que você lida com a tristeza ou com a impaciência. Mas se eu não consigo nomear aquelas coisas, eu acabo tendo uma pobreza de recurso para reagir, para lidar, para resolver problemas na minha vida. O que muitas pessoas estão chamando hoje de relacionamento abusivo, eu chamaria de relacionamento imaturo. Muitas pessoas estão passando por situações onde ambas são imaturas e estão tentando ter um relacionamento. Não necessariamente elas são abusivas, elas são imaturas. Sinais claros de maturidade que eu vejo por aí, observe se você já não ouviu alguma dessas frases. Eu sou assim, atura ou surta. A pessoa ela desenvolve um personagem para ela na vida e ela se apega naquele personagem e ela não é capaz de soltar esse personagem por nada nesse mundo. Então, em momentos que ela precisaria baixar a guarda ou, sei lá, ter uma outra postura, ela continua segurando esse personagem. Uma impaciência que muitas pessoas até se vangloriam, acham que é bonito querer as coisas na hora, né? Isso é coisa de criança. A paciência, ela é uma medida de maturidade. As pessoas maduras, elas esperam para que as coisas se resolvam, ela não tenta resolver aquilo à força, na hora, no tempo dela, ela sabe ser paciente. Pessoas que não buscam o autodesenvolvimento, considerar o seu repertório atual de conhecimento como válido e suficiente para viver o resto da sua vida é uma característica de pessoa imatura. Uma pessoa que já amadureceu um pouco, ela sabe que não sabe. Ela sabe que ela vai ter sempre que se desenvolver mais, que muita coisa ela não aprendeu ainda. Ela é humilde para reconhecer que o que ela conhece hoje não é suficiente para ela viver o resto da sua vida. Então, se você acredita que você já está pronta, que você já se basta, essa é uma característica de uma pessoa imatura. O maduro sabe dar o primeiro passo, ele deixa o orgulho de lado para conseguir uma solução para os problemas, ele não vai querer impor a vontade dele acima de qualquer coisa. Uma pessoa madura não confunde gosto pessoal, crença pessoal, valor pessoal com verdade absoluta. É muito comum você ver uma pessoa imatura quando ela admira alguém, por exemplo, e essa pessoa fala algo contrário àquilo que ela acha, ela se diz decepcionada. As pessoas imaturas geralmente também não conseguem diferenciar uma ideia de um amor verdadeiro. Como assim? Muitas vezes a pessoa entra numa relação não porque ela está apaixonada por aquela pessoa, ela está apaixonada pela ideia de viver um relacionamento. E aí começa uma grande confusão, porque quando você se apaixona, quando você ama a outra pessoa, você tem que amar toda a circunstância que está
vindo junto com aquela pessoa. Se ele já foi casado, se ele tem um filho dessa outra relação, isso é quem ele é. E muitas vezes, para lidar com essa fantasia que ela criou, ela vai criando outras fantasias. E isso vai virando uma grande confusão. Então, você tem que entender que se você ama aquela pessoa ou uma ideia de relacionamento que você colocou na sua cabeça. A pessoa madura, ela se autorresponsabiliza nas situações. Eu sempre brinco que o relacionamento é como se fosse um ping-pong. Um bate e o outro rebate. Quando você é maduro, você consegue perceber como você está sacando nesse jogo. Qual é a sua parcela de culpa? Em que momento foi você que pisou na bola? E consegue assumir, dar o primeiro passo de falar, eu errei, me desculpa. Ao meu ver, então, muitas relações que hoje nós estamos chamando de relacionamentos abusivos deveriam ser chamados de relações imaturas. Se você reconheceu alguma dessas situações, está tudo bem. Você já está um passo à frente de muita gente que nem reconhece que precisa de ajuda, que precisa amadurecer. Se você gostou desse vídeo, se foi um conteúdo que te agregou valor, já sabe, se inscreva aqui no meu canal, curta e me siga nas minhas redes sociais.